No resumo de Amor de Aluguel, capítulo de segunda-feira, 20 de julho, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todos os próximos vídeos. Agora vamos ao episódio. Yasemin começa o dia tendo um sonho bastante curioso. Ela imagina que a Sherry venceu a competição contra a Passiones e chega até a casa de Sinan apenas para provocar a derrota dele. No sonho, Homer aparece completamente abatido dentro da empresa, depois de perder o concurso. Yasemin também imagina que Sud entrega toda a coleção da Passiones para a Sherry. Assim que recebe os desenhos, Yasemin fica radiante e comemora ao lado de Daphne, acreditando que a parceria da Sherry finalmente levou a empresa à vitória. Enquanto isso, Homer aparece extremamente decepcionado e irritado por ter sido derrotado. Ao despertar, Yasemin fica pensando no sonho e diz para si mesma: será que isso pode realmente acontecer? Mesmo assim, ela acorda muito animada e começa a se preparar para ir ao trabalho. Ao mesmo tempo, Sinan também está se arrumando para sair. Yasemin escolhe uma roupa elegante e comenta que naquele dia quer estar impecável. Ela passa perfume, faz a maquiagem, coloca batom e brilho, olha para o espelho e diz que está parecendo uma verdadeira princesa e que vai arrasar na empresa. Do outro lado, Sinan veste um terno elegante. Também se olha no espelho, elogia a própria aparência e sai de casa bastante confiante. Quando chega à empresa, Yasemin registra sua entrada e logo em seguida Sinan aparece atrás dela. Ele a cumprimenta e diz que ela está muito bonita. Yasemin agradece o elogio e retribui dizendo que ele também está muito elegante. Sinan pede que ela entre primeiro no elevador e durante o trajeto volta a elogiar sua aparência. Yasemin sorri e responde que ele também está muito bonito. Os dois se despedem quando chegam ao destino, mas Sinan fica pensando que Yasemin está começando a conquistá-lo aos poucos. Já na empresa, Yasemin cumprimenta toda a equipe da Sherry com entusiasmo, enquanto Sinan faz o mesmo com os funcionários da Passiones e pede para Neslihan trazer todos os desenhos preparados para a competição. Enquanto isso, Homer está em casa enfaixando cuidadosamente a mão machucada antes de sair para o trabalho. No momento em que vai embora, percebe que esqueceu sua pasta com os desenhos, volta rapidamente para buscá-la, coloca tudo na bolsa e comenta que o grande momento finalmente está chegando. Em seguida, pede para Chucru abrir a porta do carro, entra no veículo e segue para a empresa. Assim que chega a Passiones, Sinan demonstra toda a sua preocupação durante uma conversa com Yasemin. Ele admite que, se Homer não conseguir voltar a desenhar, a empresa corre um sério risco de perder para a Sherry. Yasemin tenta tranquilizá-lo, dizendo que encontrarão uma solução, mas Sinan explica que a situação financeira da Passiones é muito delicada. Segundo ele, a empresa investiu praticamente tudo na nova loja e está sem reservas, e essa competição representa a última oportunidade para recuperar o dinheiro investido. Caso fracassem, poderão perder tudo. Depois de refletir por alguns instantes, Sinan apresenta uma ideia inesperada. Propõe que Passiones e Sherry façam uma parceria, permitindo que as duas empresas saiam vencedoras. Yasemin acha a ideia interessante e admite que todos poderiam se beneficiar desse acordo, mas lembra que convencer Homer a aceitar essa proposta será extremamente difícil. Sinan concorda e responde que também não gostaria de estar em seu próprio lugar nessa situação. Mesmo assim, Yasemin comenta que ficaria muito feliz se as duas empresas deixassem a rivalidade de lado e passassem a trabalhar juntas. Pouco depois, Homer chega ao prédio, mas em vez de subir para sua sala, decide ir até o andar da Sherry porque deseja ver Daphne. Ao chegar, encontra Daphne conversando com um empresário que analisa seus desenhos. O homem elogia bastante os modelos criados por ela, mas faz pequenas observações sobre o salto e a estabilidade dos sapatos.
Homer observa toda a conversa discretamente e vai embora sem ser notado, enquanto Daphne anota cuidadosamente todas as sugestões recebidas. Logo depois, o contador da Sherry aparece para informar que o salário de Daphne já foi depositado em sua conta de forma antecipada. Muito feliz com a notícia, ela agradece imediatamente e sai apressada para ligar para Neriman. Daphne liga imediatamente para Neriman e a cumprimenta com educação. Neriman atende do jeito de sempre e a chama de Magricela. Daphne pergunta por que ela insiste nesse apelido e Neriman responde em tom de brincadeira que, depois de tanto dinheiro que ainda tem para receber, está ficando cada vez mais magra e que precisa fazer suas cirurgias antes que o prazo acabe. Daphne explica que justamente ligou para falar sobre esse dinheiro e pergunta onde elas podem se encontrar. Neriman responde que depois enviará uma mensagem com o local e encerra a ligação sem dar mais explicações, deixando Daphne completamente confusa. Logo em seguida, Neriman pega sua bolsa, avisa a Miné que vai sair e deixa a casa. Enquanto isso, Homer chega a Passiones e percebe que Is, Sinan e Nekmi estão olhando para ele de uma maneira diferente. Estranhando a situação, pergunta por que todos estão encarando daquele jeito, dizendo que parece até estar em um desfile de moda. Sinan responde que precisa conversar com ele em particular. Homer concorda e convida todos para entrarem em sua sala. Assim que entram, Sinan vai direto ao assunto e explica que, sem Homer desenhando, a Passiones corre um grande risco de perder a competição. Em seguida, apresenta uma proposta inesperada: unir a Passiones e a Sherry para que ambas saiam ganhando. Do lado de fora, Nekmi pergunta a Is se eles também devem entrar na conversa. Ela responde que talvez seja melhor deixar apenas Sinan falar, mas logo mudam de ideia e resolvem participar, acreditando que 3 opiniões poderiam convencer Homer mais facilmente. Já dentro da sala, Is apoia totalmente a ideia de Sinan. Ela lembra que a empresa enfrenta dificuldades financeiras, enquanto a Sherry ainda está começando sua trajetória, e afirma que uma parceria seria benéfica para todos. Nekmi também reforça que a Passiones acumulou muitas dívidas e precisa recuperar sua estabilidade o quanto antes. Depois de ouvir todos os argumentos, Homer permanece alguns segundos em silêncio e finalmente responde que aceita a proposta. Sinan fica completamente surpreso e pergunta se ele está falando sério. Homer confirma que realmente concorda com a ideia, deixando todos muito felizes com a decisão. Em outro lugar, Neriman encontra Koray e os dois começam a conversar sobre a vida de todo mundo. Durante a conversa, Koray pergunta como Homer está lidando com a separação de Daphne e comenta que ele deve estar sofrendo bastante. Neriman muda rapidamente de assunto e diz que precisa encontrar um pretendente para Sudi, mas faz questão de avisar que tudo deverá permanecer em segredo, porque Nekmi não pode descobrir absolutamente nada. Koray concorda e lembra que da última vez o plano deu errado justamente porque o segredo foi revelado cedo demais. Enquanto observam as pessoas ao redor, Neriman aponta discretamente para uma moça sentada em outra mesa e começa a comentar sobre a vida dela, iniciando mais uma sessão de fofocas ao lado de Koray. Enquanto isso, Daphne permanece em seu escritório tentando trabalhar, mas não consegue parar de pensar em Homer. Ela sente saudades dele e comenta consigo mesma que faz muito tempo desde a última vez que o viu. Pensa em sair para tomar um café e respirar um pouco, mas tenta convencer a si mesma a permanecer concentrada. Mesmo assim, a pressão acaba sendo maior. Ela deixa a sala rapidamente e sai para caminhar um pouco pelos corredores. Ao mesmo tempo, na Passiones, Homer continua em sua sala quando Sinan entrega os novos desenhos preparados pela equipe. Homer observa o material, mas permanece claramente distraído. Pouco depois, Sinan decide ligar para Yasemin. A recepcionista da Sherry informa que Sinan está na linha, Yasemin atende a ligação e os dois se cumprimentam. Sinan pergunta se ela aceita almoçar com ele para conversarem sobre alguns assuntos importantes. Yasemin aceita imediatamente, e os dois combinam de se encontrar ao meio-dia no restaurante ao lado da empresa. Assim que a ligação termina, Sudi entra na sala de Sinan, cumprimenta-o e reclama que ele desapareceu sem mandar nenhuma mensagem. Sinan pede desculpas e explica que o excesso de trabalho tomou todo o seu tempo. Em seguida,
Os dois se abraçam e Sudi brinca dizendo que ele está quase conseguindo fazê-la chorar com aquelas palavras. Sinan responde que sempre que está ao lado dela, consegue esquecer os próprios problemas e sente uma paz que não encontra em nenhum outro lugar. Logo depois, os dois se beijam. E você? O que achou de Sinan ter perdoado Sudi depois de tudo o que ela fez contra Daphne? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto isso, Neriman e Koray começam a entrevistar possíveis pretendentes para Sudi. Koray faz perguntas completamente inesperadas e deixa os candidatos nervosos e sem saber o que responder. Neriman reclama que ele está exagerando e manda chamar o próximo. Um candidato entra, depois outro e mais outro. Os dois perguntam se eles gostam de música, filmes, séries, dança e vários outros assuntos sem qualquer sentido. Alguns ficam completamente perdidos, outros desistem da entrevista antes mesmo de terminar e vão embora por conta própria. Em determinado momento, um dos candidatos questiona Koray. Logo depois entra um rapaz de olhos verdes, e tanto Neriman quanto Koray imediatamente passam a observá-lo com muito mais atenção. No entanto, esse candidato também acaba indo embora sem convencer Neriman e Koray. Enquanto isso, Daphne pensa que talvez encontre Omer na cantina e decide ir até lá. Já sentada em uma das mesas, ela é surpreendida quando Omer aparece ao seu lado. Daphne pergunta como ele soube que ela estava ali. Omer responde com naturalidade que foi apenas coincidência, porque ele estava do outro lado da empresa e resolveu passar por ali. Os dois se cumprimentam e Daphne pergunta como está a mão machucada. Omer responde que está melhorando aos poucos. Em seguida, Daphne tenta descobrir aquilo que realmente lhe interessa e pergunta se ele voltou a desenhar. Omer percebe a intenção da pergunta e responde: "Por que você quer saber se eu estou desenhando ou não?" Daphne tenta disfarçar e diz que apenas imaginou que, com a mão daquele jeito, talvez ele não conseguisse continuar trabalhando normalmente. Omer lembra que agora eles são concorrentes e que cada um deve se preocupar apenas com a própria coleção. Daphne sorri de maneira discreta, deseja um bom dia para ele e espera que tudo corra bem. Omer agradece, deseja o mesmo e vai embora. Daphne permanece sentada, um pouco decepcionada por não ter conseguido descobrir se ele realmente voltou a desenhar. Enquanto isso, Yasemin encontra Sinan no restaurante ao lado da empresa. Assim que os dois começam a conversar, ela pergunta qual é o verdadeiro motivo daquele encontro e pede que ele vá direto ao assunto. Sem rodeios, Sinan apresenta sua proposta: unir a Passiones e a Sherry para que ambas trabalhem juntas e todos saiam ganhando. Yasemin pergunta por que ele faria uma proposta dessas e sugere que talvez Sinan esteja com medo de perder para a Sherry, principalmente porque Omer não consegue desenhar. Sinan nega que esse seja o motivo e explica que acredita que uma parceria seria positiva para as duas empresas. Mesmo assim, Yasemin continua desconfiada e diz que ainda não entende a verdadeira razão daquela proposta. Sinan então afirma que ela terá 2 horas para pensar e dar uma resposta definitiva. Caso recuse, as duas empresas continuarão disputando a competição normalmente. Yasemin admite que imaginava que Sinan não fosse tão esperto, mas reconhece que a proposta faz sentido e decide refletir antes de tomar qualquer decisão. Enquanto isso, Omer permanece em seu escritório pensando que a Passiones pode realmente acabar perdendo para Sherry. Pouco depois, Daphne entra na sala, cumprimenta Neslihan e pede licença para falar com Omer. Ela brinca dizendo que parece precisar correr atrás dele para conseguir um pouco de atenção. Omer pergunta se ela faria qualquer coisa que ele pedisse. Daphne responde rapidamente que está falando apenas de assuntos relacionados ao trabalho. Em seguida, volta a perguntar como está sua mão e se ele já conseguiu voltar a desenhar. Omer percebe novamente a intenção dela e responde apenas que está muito ocupado naquele momento. Em outro lugar, Sinan sai para tomar um pouco de ar enquanto conversa ao telefone. Koray vê a cena de longe e imagina que Sinan esteja falando dele. Aproxima-se e começa a comentar que sempre existem pessoas tentando atrapalhar a vida dos outros. Sinan encerra a ligação e explica que estava conversando com outra pessoa, não com Koray, pedindo ainda que ele o deixe sozinho. Koray fica completamente ofendido, diz que não merece passar por tanta humilhação e lembra que também faz parte da empresa. Antes de ir embora,
Ainda chama Sinan de indiscreto, rígido e faz vários outros comentários. Sinan fica olhando sem entender o motivo daquela reação e chega à conclusão de que Koray enlouqueceu de vez. Enquanto isso, Yasemin reúne toda a equipe da Sherry na sala de reuniões para discutir a proposta apresentada por Sinan. Ela pergunta diretamente a Daphne o que acha da possibilidade de unir a Sherry e a Passiones. Daphne admite que não sabe qual seria a melhor decisão e diz que precisa pensar antes de responder. Yasemin então explica que prometeu dar uma resposta a Sinan dentro de 2 horas. Nesse momento, Ismail entra na reunião e pergunta o que está acontecendo. Yasemin explica que a Passiones propôs uma parceria entre as 2 empresas, mas que ainda está em dúvida sobre aceitar ou não. Ismail comenta que, se a Sherry vencer sozinha, ficará com todo o reconhecimento, mas também lembra que existe o risco de perder tudo caso a Passiones consiga virar o jogo. Por outro lado, se as empresas se unirem, ambas poderão sair beneficiadas. Ele então lembra Yasemin do sonho que ela sempre teve de se tornar uma grande empresária e diz que essa decisão precisa ser tomada com muita inteligência. Ao mesmo tempo, Sudi entra novamente na sala de Omer e pergunta por que ele contou toda a verdade para Sinan. Ela quer saber por que ele decidiu agir daquela maneira. Omer responde que Sinan é como um irmão para ele e que tinha o direito de conhecer toda a verdade. Irritada, Sudi afirma que não deixará aquilo barato, promete que ele pagará pelo que fez e sai batendo a porta com força. Enquanto isso, Daphne continua desenvolvendo um novo modelo de sapato, criando um salto diferente com detalhes brilhantes e laços delicados. Yasemin observa o trabalho dela e faz apenas um pedido. Diz que Daphne precisa descobrir se Omer realmente voltou a desenhar, pois essa informação será decisiva para definir o futuro da competição. Ela afirma que Daphne é a única pessoa capaz de descobrir essa resposta e pede que faça isso antes que qualquer decisão precipitada seja tomada. Daphne concorda imediatamente e promete fazer o possível para descobrir a verdade. Yasemin fica satisfeita, observa novamente os desenhos que Daphne está produzindo e comenta que o talento dela é realmente impressionante. Pouco depois, Daphne encontra Omer novamente no elevador. As portas estão quase se fechando quando ela impede que o elevador siga a viagem e entra. Ela pergunta se ele já está indo para casa e brinca dizendo que provavelmente passará a noite desenhando vários novos modelos. Omer percebe novamente a provocação e pergunta o que ela realmente pretende com aquelas perguntas. Em seguida, responde com ironia que, se ela quiser descobrir, pode ir até sua casa. Afinal, ela ainda tem as chaves. Depois de dizer isso, Omer sai do elevador e vai embora. Daphne fica parada por alguns instantes, pensando em como conseguirá descobrir se ele voltou ou não a desenhar. Então surge uma ideia inesperada em sua cabeça. Entrar escondida na Passiones para descobrir a verdade.